Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Newcast, o podcast onde a criatividade e a estratégia se encontram. Hoje eu estou aqui com o Rafael. Rafael, se apresenta para o pessoal, por favor. Fala, bom dia, obrigado pela oportunidade. Pessoal, para quem não me conhece ainda, sou Rafael Pereira, estou como CEO do Grupo WR. Nosso ecossistema de empresa, a gente trabalha principalmente com a empresa de contabilidade, é o nosso pilar principal, mas desde a gente criou outros braços, outras soluções, né, para poder estar atendendo os nossos clientes, desde os produtos de revisão tributária, através da Book Fiscal, da Certifaz, da GWR, que é a empresa de consultoria patrimonial nossa. Então a gente hoje no nosso produto, na nossa empresa, nosso grupo, a gente trabalha esse ecossistema de empresas, de soluções para os nossos clientes. Perfeito. Rafael, e para eu começar a entender um pouco mais de como foi a sua trajetória empreendedora, porque assim, o Newcast, o objetivo dele é a gente trazer o empresário para ele contar a história dele. Acaba que no dia a dia, a gente tem que contar tanto a história do nosso produto, para vender, para crescer, que a gente esquece de contar a nossa história. Então, para eu entender um pouco mais, me conta a sua história, quando que começou essa trajetória empreendedora, quando que você decidiu virar empresário? Geralmente, quando você é criança, quer ser policial, você não quer ser empresário. Quando que você decidiu ser empresário? Conta um pouco mais para mim. Eu brinco que a gente é nascido e criado dentro do escritório de contabilidade. Meu pai é contador há mais de 50 anos. Nossa Senhora! Meu pai toda a vida teve escritório, tudo. E em 2008, a gente foi e decidiu constituir junto, eu, meu pai e meu irmão, a WR. Então, ela nasceu em 8 de março de 2008, com uma vontade, um desejo de galgar, vamos dizer assim, né? De caminhar um projeto novo, de começar uma vida nova, um projeto diferente, para que trazer resultados tanto para nós, para os nossos clientes, para todo mundo. Perfeito. De 2008 para cá, que é quando a gente realmente começou a WR, a gente tinha 30 clientes e a gente era eu, meu pai, meu irmão, mais 2 colaboradores. E foi na raça. Na raça, graças a Deus, fé em Deus, Deus abençoando, a gente fazendo a nossa parte. E a gente veio lutando, sempre com a vontade de entregar um produto diferente, um trabalho diferente, para poder suprir aquela necessidade que a gente sempre viu que o mercado tinha. A gente foi um dos pioneiros a trabalhar com planejamento tributário, então isso aí, graças a Deus, ajudou muito a gente nesse crescimento, nesse desenvolvimento. E essa questão da vontade de crescer, de conquistar, de fazer as coisas acontecer, nisso fez surgindo os outros braços. Veio surgindo as outras empresas. Graças a Deus a gente foi crescendo, foi conquistando mais clientes, foi contratando mais colaboradores. Nisso aí, com essa situação que eu comentei de querer trazer mais algo novo, a gente pegou e falou, vamos criar uma empresa de revisão tributária, que é a Book Fiscal. A gente veio e criou a Book Fiscal também. Eu brinco que a Book a gente olha os últimos 5 anos e pela WR a gente planeja os próximos 5, o futuro, vamos dizer, né? Depois a gente adquiriu a Certifaz, que é a certificadora digital. Então a gente foi sempre criando essas empresas paralelas para poder levar a solução para o nosso cliente. Mas essa trajetória de 2008 para cá, 17 anos, ela é bem longa, ela é gostosa de ser dita, de ser vista, de ser lembrada, porque é de trabalho, de conquista, com a bênção de Deus, o trabalho da gente, a gente vem lutando, crescendo, conquistando. Hoje a gente já tem 5 unidades físicas, estamos com um projeto de construir mais 2 outras unidades também para o Grupo WR, e a gente tem em torno de 140 colaboradores hoje. Caramba, já uma empresa de equipe já. Aqui em Tumbiara mesmo, que é a matriz, né, o nosso CSC, a gente tem em torno de 90 a 100 colaboradores. Caramba. E os outros a gente brinca que é esparramado, tanto nas outras unidades e no modelo de home office. A gente tem hoje um modelo bem forte de contratação de home office, a gente tem as políticas, tudo muito bem organizado, para poder conseguir atingir a questão da mão de obra qualificada que a gente busca, tudo para poder estar fazendo essas contratações, sabe? Perfeito. Hoje, vamos por partes. Você falou para mim que você começou lá com você, seu pai e seu irmão. Sim. Quando vocês começaram, por que você e seu irmão decidiram se tornar sócios do seu pai e criar uma empresa familiar? Sempre é algo muito polêmico, empresa familiar, algo que vem da família, né? Por que vocês tiveram essa vontade? Eu acho que não teve nem escolha, foi algo tipo assim, de necessidade, de oportunidade. Entendi. Meu pai já tinha um negócio e aquela situação, falar, cara, eu preciso entrar para dentro, fazer isso acontecer. Meu pai sempre deu essa liberdade de chegar, fazer acontecer, tá aqui, corre atrás, vamos trabalhar, vamos fazer certo, vamos buscar o melhor para todo mundo. E foi acontecendo meio que de forma natural. Igual a questão das outras empresas, não foi algo muito planejado. Foi a oportunidade que vocês abraçaram. Foi algo de oportunidade, você vê a necessidade, fala, faz sentido. Faz parte do produto que a gente vende, não é um negócio totalmente oposto, não vai atrapalhar o dia a dia nosso, é um negócio que a gente vai trabalhar dentro, então
acaba que não é algo muito pensado, planejado. Aconteceu, graças a Deus vem dando muito certo, Deus abençoe a gente vai fazendo sempre tudo isso aí, mas não foi nada muito programado não de escolha, viu? Mas isso que é interessante, porque assim, às vezes a gente acha, eu penso assim, né? Às vezes a gente acha que, pô, apareceu a oportunidade, a gente foi lá e fez. Mas eu acho que tem um planejamento nisso, porque você não olha, você não vê a oportunidade, vai lá e decide do nada. Você tem um pensamento por trás, né? Sim. E qual que é a lógica, essa sua visão de negócio de ter esse ecossistema? Por que criar um ecossistema? Qual que é o sentido mercadológico disso? Tem uma perspectiva? Eu enxergo, desde 2021, a gente entrou lá no Giants, no acelerador, lá com o Marcos. E o ambiente lá te proporciona, eu costumo dizer, né, no goianês, abrir a cabeça. Lá te proporciona uma abertura de cabeça muito grande. O que é isso? Você tem uma expansão de consciência. Sim. Você conseguir enxergar novos horizontes, novas oportunidades. E lá deu muita clareza quanto a isso. A gente trabalha muito essa questão de outros negócios, porque lá dentro você está numa oportunidade lá que você olha e fala o seguinte, cara, eu estou aqui trabalhando, eu atendo o cliente com produto, o cliente já está na minha base. Em vez de eu correr atrás de buscar um novo cliente apenas, mas isso faz parte do jogo, deixa eu ter um segundo produto que é conectado com o que eu faço, para mim poder levar para aquele cliente. Então, lá, esse ambiente lá em São Paulo, lá no acelerador, ele abriu literalmente a nossa cabeça para enxergar esse novo mundo de oportunidades. De você estar olhando aqui nesse ambiente e falar assim, o que eu te forneço aqui hoje que eu também posso te fornecer. Perfeito. E aí, uma coisa que a gente fala muito quando a gente vai trabalhar com os nossos clientes, ajudar o cliente na parte de gestão, na parte consultiva do negócio, vai falar o quê? Quanto custa seu CAC? Quanto que custa para você trazer esse cliente aqui para dentro, no primeiro produto? E do segundo em diante, ele já é seu. O CAC é zero. Então, a visão estratégica que eu sempre busco levar para essa situação é falar, eu tenho que entregar a solução para o cliente. Se essa solução ela é plausível, ela é algo palpável, ela é algo que faz sentido para o cliente, cara, eu vou trazer para dentro. Vai para dentro. Vou trazer para dentro. O meu custo já fica mais baixo, porque eu já uso toda a estrutura que eu tenho. Se eu precisar de um parceiro, um sócio para trazer para dentro do negócio, a gente traz, mas muito bem organizado no sentido de que, é neste negócio, é neste produto, não é no Não é no grupo. Entendi. Então, assim, essa questão do ambiente, igual eu estava falando lá, que eu gosto de falar muito, essa ambiência, ela proporciona essa visão de forma atrás vou dizer assim, atrás da montanha. Perfeito. Para poder ser. Aí depois você aprende isso aí, você fica... Crack. Você fica, tudo que você olha é nesse sentido. É oportunidade, é forma de agregar. E faz muito sentido, porque hoje a gente... Aqui na empresa, a gente tem uma metodologia que é assim. A gente acredita muito. Antigamente, quando a gente falava de marketing, a gente pensava muito num funil, né? Sim. Gerava lead, convertia, e é isso. E ele morria na boca do funil. A hora que você vendia, acabou. Então, as pessoas entravam muito nessa vertical de venda. Só que eles esqueciam que chegava uma hora que o seu CAC ele ia aumentando, até se tornar insustentável só vender. Sim. E aí, hoje em dia, a gente tem trazido muito para os nossos clientes esse pensamento de, cara... Não é só vender, é vender mais vezes para a mesma pessoa. Sim. Quanto mais vezes o mesmo cliente comprar de você, melhor. Porque a gente aumenta o LTV, o CAC já vai reduzindo, vai diluindo no tempo, ele vai diluindo no tempo. Sim. E aí acabou. E isso é muito legal de ver. Por quê? Eu venho observando, acaba que como a gente tem muito contato com muitos clientes, muitas empresas, a gente vem observando que muitas empresas estão optando por essas estratégias de trabalhar um ecossistema interno. Sim. Hoje o ecossistema de vocês, ele é só contabilidade? Ele vai para outros setores? Como é que é isso? A gente trabalha o pilar empresarial. Certo. Então, perfeito. Desde a contabilidade, a gente até tem um slogan que a gente fala, Grupo WR, contábil, tributário e patrimonial. Perfeito. Então, do contábil para o tributário, para consultoria patrimonial, para planejamento sucessório, agora também com a incorporadora, que a gente constrói alguns imóveis para venda. Legal. A galpões agora também para aluguéis. Tudo voltado também para o cliente. Eu brinco internamente que é assim, o cara precisa abrir a empresa, a gente aluga o imóvel para ele. É tudo soluções empresariais que se conectam. Perfeito, com certeza. Como é que você vai montar uma empresa sem ter o lugar?
Como é que você constitui uma empresa sem ter um contador? Como é que você vai constituir uma empresa sem ter um planejamento tributário hoje? Você não trabalha, você não toca, na verdade. Você não faz nada. Então a gente leva tudo isso, desde a renovação do seu certificado digital ao seu certificado digital para abrir a sua empresa. Então tudo são produtos que se conectam. A gente agora também abriu recente agora a WR3, que é uma empresa de marcas e patentes, porque a gente também enxergou uma situação de mercado e falar, cara, fulano é líder de mercado, tá legal a empresa dele. Ele não registrou a marca. Ele não tem a marca registrada. Aí, ao mesmo tempo, eu estou sendo consultivo para o cliente, levando uma solução que ele não sabe que ele tem esse problema, porque ele ainda não tem de verdade. E a gente está vendendo um novo produto para ele, é um produto acessível, é fácil. E o cliente, como já está na nossa esteira, a gente cria uma condição melhor para ele poder estar fazendo aquilo. E até a questão financeira dele pagar sem nem ver, a gente costuma dizer, sabe? Então, tudo isso se conecta. Então, o nosso foco é justamente entregar esse centro de soluções empresariais para poder levar o máximo de facilidade, segurança, proteção para o cliente. Perfeito. Pegando nessa linha aí do registro de patentes e marcas, né? Sim. Como a gente é empresa de marca, a gente lida com a marca do nosso cliente. Sim. Cara, se eu te falar que da nossa base hoje, eu devo ter 3 empresas que têm a marca registrada. Cara, isso aí é incrível. loucura. A grande maioria não tem e não conhece. Não, nem sabe que precisa registrar. Isso, não conhece. Sim. O cara só descobre isso aí depois, o empresário, no momento que, infelizmente, dá um pau. quando alguém liga pra ele e fala, ó, eu registrei a marca primeiro que você. Tchau. E isso é legal, que às vezes você fala assim, não, mas eu já tenho o nome, a minha marca no meu contrato social tem 10 anos. Se você não registrar, quem registrar primeiro... Não serve de nada. Quem registrar primeiro vai levar e vai te obrigar. Claro, pode ter uma demanda, uma discussão, é outra situação, mas quem registra primeiro é quem garante o direito. Então a gente leva isso hoje também, é o produto mais recente nosso do ecossistema, justamente para levar para o cliente essa situação de falar, sabe que existe isso? Sabe do risco? Quanto que você já investiu na sua marca? Vamos trabalhar isso aqui? Ah, mas a marca não dá, o nome é diferente, mas vamos criar, vamos registrar seu slogan, vamos registrar a logomarca, faz um rebrand. Então tem muitas possibilidades que a gente põe na mesa para o cliente olhar de uma forma que ele não olhava antes. Exatamente. E querendo ou não, a gente vem pensando muito nessa ótica também de quanto mais solução a gente oferecer, mais o nosso cliente fica satisfeito com a gente. Sim. E mais a gente cria um conceito de ele fica apaixonado, o apaixonamento acontece. Eu falo muito essa palavra para os meus sócios, esse apaixonamento, legal. Que é a ideia de a gente solucionar tanta coisa para o cliente, resolver tanto problema, que beleza, você vai lá, você faz o melhor planejamento tributário para ele. Beleza, legal, às vezes ele vai ficar satisfeito com o planejamento tributário, mas ele fala, pô... O que mais? Tô satisfeito. Ele fica satisfeito, só que ele não fica apaixonado. Sim. Qual que é a diferença do cara satisfeito pro cara apaixonado? O cara satisfeito... ele não te defende, ele não te protege. Ele tá tudo bem. Ele tá tudo bem. Ele não, se você morrer amanhã, ele vai falar, poxa, perdi um cara que fazia meu planejamento tributário. Sim. Ele não fica tipo, ele não sente uma emoção pela marca, né? E eu percebo cada vez mais, quanto mais soluções, quanto mais pontos de contato você tem com o cliente, melhor fica a sua estrutura e sua relação com ele. Gera uma fidelização maior, né? Exatamente. E uma coisa que você falou antes aí também, que eu gosto de enfatizar, né? O empresário hoje que não preocupar com rodar cross-sell, fazer um cálculo de CAC, de fazer um cálculo de LTV, é complicado a situação dele, ele tem que fazer. Eu costumo afirmar esse tipo de situação. Eu acho que já é o arroz e feijão. Já virou um ponto que é básico. Sim. A gente, ontem até conversando com um colega, a gente fala assim, ó, o comerciante do passado, que ganhou dinheiro, que deu muito certo, aquele mercado acabou. Já era, não. Hoje ele tem que ser empresário. Já era. Hoje o cara que simplesmente compra bem e vende bem, não funciona mais. Ele tem que ter empresário de verdade agora, ele tem que ter venda boa, ele tem que comprar bem, mas ele tem que ter gestão de custo, ele tem que ter gestão de pessoas. Então ele tem que literalmente ser empresário agora. Sim. O mundo mudou, o comportamento humano mudou, as gerações estão mudando. O mundo pós-pandemia acelerou muito toda essa mudança, essa transformação. E quando você olha a história do mundo, da população, vamos dizer assim, é normal esses ciclos, essas modificações. O que a gente tem que fazer? Adaptar. Simples. O que a gente tem que fazer? Entender o momento que a humanidade está passando, que a população está passando, com tudo, para poder entender como trabalhar o produto. No nosso evento mesmo lá do workshop, na minha parte da apresentação lá, a gente sempre enfatizou muito, o negócio dos negócios são pessoas. Perfeito. Então esse comportamento do ser humano, o comportamento das pessoas, é na verdade o que influenciou o mercado. Então o mercado tem que jogar o jogo das pessoas. Exatamente. Só comenta pro pessoal, o que foi esse workshop?
O workshop Acelera WR, esse ano a gente fez a segunda unidade. Segunda edição. O workshop Acelera WR foi feita a segunda edição esse ano. O que é o workshop Acelera WR? É um evento exclusivo que a WR faz para proporcionar aos seus clientes conhecimento novo, uma nova visão de mundo, falar de negócio, ambiente, network e falar de gestão. Esse ano o nosso tema foi cultura forte, cultura vivida, não só no papel, que é para poder o cliente entender o que é essa cultura empresarial, como ele pode colocar em prática. A gente traz dinâmicas, tudo. Veio o Vinícius Franco, que é o nosso sócio do lado do Grupo Acelerador, para poder contribuir, fazer a palestra dele, o treinamento. Na verdade, não é nem palestra, é treinamento mesmo. Então, o foco nosso desse evento é justamente agregar isso como over-deliver para o cliente do Grupo WR e falar, vem cá, isso aqui não está no seu pacote não, mas isso aqui é para a gente pegar na sua mão e te ajudar a desenvolver seu negócio com técnicas atuais, com tudo que o mercado atual exige para poder você colocar em prática nas suas empresas, na sua empresa, para você poder vender mais, administrar melhor, lucro e liberdade. Lá no acelerador a gente fala muito disso. Com certeza. Então o nosso intuito é trazer o nosso cliente para viver esse ambiente, para viver esse mundo, para ele poder olhar o que faz sentido dentro do negócio dele e colocar em prática. Que o principal é isso, é ele colocar em prática tudo aquilo que ele adquire de conhecimento. Hoje vocês atendem PME ou não tem um ICP específico? É legal essa pergunta que eu vou desvendar algumas dúvidas que pairam, vamos dizer assim, para muita gente. O pessoal costuma dizer assim, a AWS só atende empresas grandes. Eu costumo dizer que a gente sim atende empresas grandes, mas a gente também atende empresas que querem crescer. Perfeito. O cliente que é, entre aspas, pequeno e que quer ser pequeno, tá tudo bem para ele. Parabéns. Ele não é o nosso perfil de cliente hoje, mas o cliente que é pequeno, que quer crescer, que quer expandir, que quer fazer o negócio dele acontecer, ele é o perfil nosso sim. Perfeito. Então, eu gosto de dizer muito isso, até vou repetir, não atendemos apenas empresas grandes, atendemos sim empresas grandes, mas também as que querem crescer. Entendi. E eu gosto de... Hoje, para mim, minha maior dificuldade aqui na New é a gente conseguir pegar o cara que está crescendo, que quer crescer, e potencializar ele em todos os aspectos. Sim. Então, tipo assim, a gente tem muito essa visão também de ecossistema. A nossa maior dificuldade é convencer o cara de que, pô, você não adianta nada você botar R$1.000 em tráfego, 2.000, 3.000, você não controlar o seu fluxo de caixa. Sim. Não adianta nada você querer investir 1 milhão em mídia e você não tem um controle de fluxo de caixa de entrada e saída, você não tem um software de gestão e por aí vai. Hoje, na sua concepção, baseado nesse público que você atende, tanto a grande, quanto a média, quanto a pequena, Sim. o que você acha que muda de um perfil para o outro, inclusive pensando até nesse fora dos muros que você viu lá em São Paulo, lá no Acelera aí, o que você acha que diferencia? Maturidade de gestão é o principal. O cliente, quando ele começa o negócio, ele é o faz tudo, ele corre atrás, ele é o financeiro e tá certo, ele tem que fazer isso mas mesmo. tem que ser temporário. Ele tem que entender que conforme ele crescer a empresa dele, ele tem que trazer pessoas. Ele tem que trazer pessoas qualificadas. Ele tem que começar a criar um ciclo de gestão, de processo, de cargos. E aí é onde que eu falo que a maturidade de gestão dele tem que crescer. Quando o cliente só cresce o faturamento, mas ele não cresce a maturidade de gestão, ele não cresceu, ele só inchou. Perfeito. Porque aí ele não consegue nem gerir aquilo. Sabe qual que é a maior dificuldade hoje desse cliente que está nesse momento? Ele não separa o dinheiro dele com o dinheiro da empresa. Ele mistura tudo, vai no mercado e compra, paga a empresa faturou R$100.000, ele acha que o 100 mil é dele. Ele não entende que a empresa faturou 100 ou 1 milhão, ele tem que ter um salário. Sim. O salário dele, ele é funcionário da empresa dele, só que ele é dono da empresa dele. Então o que sobra no caixa, que for lucro de verdade, ele também tem direito a usar. O problema dele hoje é misturar isso antes. Aí é onde que eu trago a palavra, falta maturidade na gestão. Então, um recado que eu quero deixar para todo mundo, que for, cara, coloca salário, faz uma maturidade de gestão, distribuição de lucro é uma coisa, salário é outra. Salário é baseado no que você entrega para sua empresa, conforme o cargo que você tem na sua empresa. Distribuição de lucro é o lucro do negócio, que é pago para os sócios, para os acionistas. Perfeito. Então, essa maturidade de gestão, como ela ocorre hoje, que eu percebo? Conforme o cliente vai crescendo, que ele vai subir no degrau, no início isso é zero, no meio do caminho ele começa a entender que isso precisa porque ele começa a misturar demais, aí o CPF dele começa a gastar mais do que o negócio dele dá.
E aí, quando chega num certo momento que ele toma um choque, vamos dizer, ou realmente ele foi para um treinamento, que ele tomou um choque antes de tomar o choque na tomada, que ele tomou um choque positivo, vamos dizer assim, aí ele olha e fala, eu preciso organizar. O cliente, quando já está grande, que já está organizado, esse nível de maturidade empresarial já passou. Ele já consegue separar bem o que é empresa, o que é pessoa física, mas ele começa a viver uma fase que quando ele era pequeno ele não tinha nem necessidade, que é gerenciar pessoas. Então, o cara tá lá, começou hoje ele, mais 2 sócios, amigo que virou sócio, de repente ele tem 10, 15, 20 funcionários. Que ele tem 20, 30 para cima, ele começa a ter, não, que ele já venceu a etapa do controle financeiro, de separar vamos supor que ele já adiantou isso aí. Isso aí ele já deu conta de resolver nessa fase. Aí, de repente, ele começa a falar de gestão de pessoas. Ele começa a ter que falar de cultura, implantação de RH. RH é o que o povo mais erra, pô. RH com departamento pessoal, o povo acha que é uma coisa só. São coisas totalmente distintas. Um RH estratégico, ele vai implantar cultura, ele vai implantar ações, políticas. O DP é cálculo, o DP é matemática, vamos dizer. Ele é mais... O DP é legislação. Ele é mais um jurídico do que necessariamente... É legislação. Ele vai cumprir uns procedimentos de social, de admissão, de rescisão. Eu costumo dizer quando eu chego em clientes que eu vejo, não, porque o DP, o RH, eu falo, cara, tá errado. Calma. Deixa eu te primeiro trazer a concepção do que é DP, para você entender depois o que é RH. Porque são 2 coisas totalmente opostas. Então, conforme o nível de maturidade da empresa, de gestão, né, de maturidade de gestão vai acontecendo, o tipo de necessidade, para não dizer o tipo de problema, ele muda. Conforme a empresa vai crescendo, ele vai tendo que mudar. Quando é uma grande corporação que já também venceu esse obstáculo de criar um RH, de criar cargos, departamento, diretoria, ele passa a entrar numa nova fase que é, e aí, vamos ter um conselho? Quem que é o CEO do negócio, quem que é o diretor comercial, quem que é o diretor operacional, diretor administrativo. Né? Aí ele vai viver nessas fases conforme ele vai crescendo. Sabe o que é o mais legal? É quando você olha uma multinacional que você vê e fala, cara, lá em cima, uma multinacional que opera em sei quantos países, é assim também. A estrutura, tem o conselho, tem o presidente. Então, quando você olha e fala, isso faz sentido para o grande, mas faz sentido para o pequeno médio, na verdade faz sentido para todo mundo. É porque o grau de necessidade ele vai acontecendo conforme a empresa vai subindo os degraus, conforme ela vai crescendo. Sim. Bacana. Você acha que, é uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, você acha que processo bom, processo perfeito com gente ruim é melhor que processo ruim com gente boa? Eu defendo a tese que primeiro você tenha gente boa, pessoas boas para poder trabalhar. Contrate por perfil e não por qualidade técnica. Perfeito, bem pensa assim. Qual que é o perfil? É analista, é comunicador, executor? Primeiro filtra o perfil para depois você colocar na qualidade técnica. Por que eu defendo essa tese? Eu posso ter o melhor processo do mundo, mas se aquela pessoa que está por trás não tiver um perfil adequado para fazer aquele processo, não adianta. Não, às vezes se ela nem tiver fit cultural. Sim. Se ela não tiver fit cultural, ela não vai seguir, não vai entregar. Ela vai fazer o que ela quer. Vai fazer do jeito que ela quer. Exatamente. Então eu defendo isso. Siga esse primeiro passo. Contrate pelo perfil. A parte técnica você treina, você qualifica. O perfil você não muda de ninguém. Não, é um desafio que só se a pessoa realmente quiser transformar ela mesma, senão você não consegue. Porque aí o processo funciona. Sim. O processo com a pessoa errada naquela função, vou dizer até que vai funcionar, mas vai ser doloroso, vai demorar, vai doer demais. Não vai fluir da forma que você precisa. Entendi. Hoje, como é que funciona o comercial de vocês? Hoje lá na WR a gente tem um gerente comercial, estou também no cargo de diretor comercial, tem o gerente comercial e tem os consultores comerciais que a gente chama de GNP. São os vendedores, gestor de negócio e projeto. Legal. Então a gente trabalha mídias sociais para a gente hoje, o foco nosso ainda é vitrine. Por quê? O nosso trabalho é muito consultivo. Sim. Então a gente realmente trabalha aquele cliente que procura a gente ou o cliente que vem por uma indicação para poder justamente ter um filtro do perfil. Perfeito. Qual é a necessidade? Em que momento que você está na sua empresa? A gente, inclusive, não dá preço hoje, orçamento, para cliente nunca. Deixa eu primeiro te visitar, quero entender o seu negócio. Você tem uma transportadora, como é que você roda? É veículo próprio? É veículo de terceiro? Qual que é o seu faturamento? Qual que é o seu regime tributário?
Aí a gente monta um diagnóstico e no diagnóstico a gente já apresenta essas soluções para o cliente. Aí depois a gente dá orçamento, passa proposta. Entendi. Então a gente não tem uma tabela pronta de, não, minha empresa hoje é assim, quanto custa? Não. É de acordo com a necessidade e o momento do cara. De acordo com a necessidade que ele tá, porque aí é onde que eu enxergo quais produtos que eu tenho que eu posso ofertar para ele. Como você é ecossistema, né? Sim. Você tem várias soluções, tem que escolher a melhor. Sim. Perfeito. Hoje, quantos vendedores? Tem 5. 5 vendedores. 5. O que você acha que é mais difícil na gestão de um time de vendas? Cara, a dificuldade que eu penso no meu negócio, desafio, não gosto de nem dizer que é dificuldade, e nos dos clientes, é você gerenciar justamente o perfil do cliente. Perfeito. Você acertar o perfil do cliente para aquele determinado produto. Uma venda hoje mal feita para um cliente que não precisa daquele produto dá muita dor de cabeça. Pior, é até chato o que eu vou dizer, é melhor não vender. É melhor não vender. Porque você não vai sustentar, você não vai entregar o objetivo dele de verdade. Então eu, particularmente, sou muito perto do time comercial. Todo cliente meu que me pede ajuda nisso, eu gosto de contribuir. E eu sempre defendo essa tese. O que você vende? Para quem que você vende? Quem que é seu público-alvo? Como que você vai ofertar o produto certo para o cliente certo? Quando você identifica na venda que o perfil do cliente não é o perfil do seu produto, saiba conduzir e ser verdadeiro com o cliente ao ponto de dizer, esse produto aqui não é para você nesse momento agora, mas eu tenho tal produto aqui que é. Então é acertar o produto certo para o cliente certo. Às vezes, o cara, você dando essa consultividade, às vezes ele não está no momento certo. Aí você vai lá e fala, cara, agora não é o momento da gente trabalhar. Ele vai ficar tão, tipo assim, meu Deus, eles não venderam pra mim. Não é só venda. Eles não me empurraram um produto, isso aí. Porque eu não tô no momento. Esse cara vai ficar tão apaixonado que daqui um ano, quando ele estiver no momento certo, ele vai comprar. A gente hoje na AWS, falando da AWS de novo, a gente tem pacotes. Legal. Então o cliente, conforme o momento que ele tem um pacote digital, consultivo, ele tem um pacote premium, e às vezes o cliente ele quer pagar para ter um pacote maior. Mas não é a hora. Não faz sentido, Não faz sentido. Aí eu penso, eu vou cobrar um preço mais alto dele para poder entregar um produto que não faz sentido para ele. Às vezes ele vai ficar inadimplente porque é muito caro. E eu quero ser justo com ele de dizer, vem cá, deixa eu te ajudar a chegar nesse time. Quando acontecer esse momento aqui, eu sou o primeiro cara que estou do seu lado para poder te ajudar. E ainda eu brinco, meu cliente crescendo, eu cresço junto. Você cresce, exatamente. Meu honorário aumenta, ele vai montar outra empresa. Exatamente. Então, essa transparência eu defendo demais. Em todos os outros clientes meus, de todos os segmentos, desde roupa, a gente atende indústria, tudo, agronegócio, a gente é muito forte. Então a gente sempre fala muito isso com todos. O que eu vendo, para qual cliente, qual que é o perfil, qual que é o produto. Porque aí você consegue acertar, você consegue agregar valor. Não é preço, é valor. Porque você tá buscando entregar e vender uma necessidade. Exatamente. Atender na necessidade. Hoje vocês têm vertical só para agro? Hoje a gente tem uma linha só para o agro, que a gente tem uma esteira com vários produtos, mas a gente tem isso também bem desenhado para vários segmentos, não só para o agro. O agro, para transporte, para supermercados, para vários segmentos a gente tem uma esteira já que a gente tem os produtos que casam só para aquele nicho. Tem um setor que é muito forte lá dentro hoje, que assim, é o maior? Cara, eu vou dizer que o agro, sim, é uma carteira bem grande que a gente tem hoje de atender produtores rurais. Até porque o produtor hoje, ele também não é mais só o produtor, ele virou empresário de verdade. O produtor hoje, a gente monta os projetos holding, o produtor que precisa de planejamento sucessório, o produtor sempre tem algum outro tipo de investimento. Ele tem imóveis de aluguel, ele tem muitos outros... Ele tem muito ativo. Ele tem muito ativo para ser trabalhado. Então, assim, a gente tem uma esteira muito boa e acaba que na nossa região em si, igual a gente está aqui, a matriz em Tumbiara, a gente tem unidade em Uberlândia, Monte Carmelo, Goiânia, lá em Daciolândia. A gente está numa região nas nossas matrizes físicas que é remetido ao agro. Sim, é muito forte. Mas a gente atende todos os segmentos. O agro, ele tem sim uma pegada muito forte com a gente por conta dessa localidade. A gente gosta de atender esse perfil de cliente também, mas a gente atende todos os segmentos. Hoje a gente tem uma carteira de cliente muito grande em São Paulo. São Paulo, o agro lá já não é igual aqui. Lá é indústria, tecnologia. Indústria, atacado. Então lá é um braço grande nosso já hoje, que a gente atende muito cliente para lá, graças a Deus, mas que não é conectado com o agro. Entendi. E você precisa ter vertical para atender esses caras. Tem também. Legal. Você falou de holding. Quando que a empresa está no momento de abrir uma holding? Essa pergunta também ela gera muita dúvida no pessoal e quero aproveitar o momento para poder esclarecer. O pessoal, o termo holding popularizou tanto
que você olha e fala assim, todo mundo fala que tem uma holding. É. Abrir uma holding é uma coisa mais fácil do mundo. Faz um CNPJ. Então eu costumo dizer que o que a WR trabalha não é ter uma holding, é um projeto de holding. Bacana. A mesma situação do diagnóstico. Deixa eu entender. O que você faz com o seu negócio, como é que funciona seus imóveis, o que você tem hoje de ativos. Aí eu vou desenhar um planejamento, um projeto de holding, para você, para atender, às vezes, necessidade tributária de reduzir o custo tributário de um aluguel. O aluguel na pessoa física é mais caro, é 27,5%. O aluguel na pessoa jurídica, numa holding patrimonial, é 11,33%. Então, às vezes, eu vou montar um projeto de holding simplesmente para ter um planejamento tributário e uma proteção patrimonial. Entendi. O outro braço, a gente chega e fala assim, mas peraí, você tem filho, você é casado, você tem 5 filhos, 3, 2, 1. Aí a gente fala, agora o foco da sua holding é entregar um planejamento sucessório, que são coisas totalmente distintas e que o mercado, por ter muitos profissionais que não dominam esse assunto, mistura tudo como se fosse uma coisa só. Eu gosto de deixar bem claro para o meu cliente, vem aqui, o seu projeto de holding, ele é contemplado com isso, com isso e com isso. Ele não contempla o planejamento sucessório. Ou às vezes eu chego num cliente e falo, cara, a sua necessidade é um planejamento sucessório. A holding, ela é o como eu vou fazer aquilo. Perfeito. Então, o momento do cliente fazer vai muito da necessidade que ele tem também naquele momento. Entendi. Não, às vezes o cliente ele tem pouco ativo, mas ele tem muito investimento na empresa dele. Então a gente pode constituir uma holding de participações, porque tem vários modelos. Posso ter a holding patrimonial, posso ter a holding de participações. Como que é a holding de participações? A holding de participações é a holding que é acionista em outros negócios. Entendi. A gente vai montar um negócio novo aqui hoje e a gente vai investir numa empresa aqui da cidade. Entendi. Então eu monto uma holding, você monta a sua holding e a gente põe a holding ser acionista naquele novo negócio. Entendi. Para poder gerar proteção patrimonial de não colocar o seu CPF direto dentro daquele investimento que vai ter mais sócios, vai ter outras pessoas. Legal. Você me falou de uma coisa também, eu lembrei de uma dúvida que eu sempre tive. Sim. Eu já vi muita gente falando, por exemplo, se eu for casar, por exemplo, eu namoro hoje, quero casar dentro de 2 anos. Sim. É meu objetivo. E aí, diversas vezes eu falo com ela, eu acho que às vezes é bacana a gente casar com separação. Eu sou empresário e ela quer fazer concurso público. Então ela quer estabilidade e eu quero instabilidade. Sim. É o oposto. Uhum. E eu falo pra ela, às vezes, cara, imagina dar um pau. Sim. Aí seus trem vai junto, se for comunhão. Tem isso, não tem? Qual que é o ideal? O que você observa? Essa questão do regime de casamento, eu gosto de explicar os reflexos. Certo. Você já entende parte desses reflexos. Comunhão parcial de bens. Tudo que você constituiu daquela data em diante é do casal. É nosso. Deu problema, é 50-50. Você vai ter que resolver daquela forma. Se você casa num regime de separação total de bens, o que é seu, o que é dela é dela, essa sociedade ela fica bem limitada ao casamento. Inclusive, se vocês precisam montar um negócio. Sim. O que for só seu é só seu, o que é só dela é só dela. Não, mas a empresa é nossa, vocês vão ser sócios na empresa. Basta você entrar de sócio com ela, porque a sociedade vai ser regida de fato pela empresa, pelo contrato social, e não pela certidão de casamento. Quando você é sócio da sua esposa numa empresa, que você é casado com comunhão parcial de bens, a sociedade, por natureza, é com base na certidão de casamento. Então você pode ter uma empresa só no seu nome, porque ela é sua sócia. Você abriu a empresa depois do casamento, ou vice-versa. Então, estruturar essa situação para ter uma proteção maior de que se ela quer um perfil de estabilidade, concurso, você quer partilhar sempre desse mundo empresarial, é interessante, sim, essa discussão de vocês, de que vai gerar, sim, uma proteção maior pro casal, e o que vocês forem fazerem juntos de verdade, pôr o nome dos dois. E aí usa a empresa para isso. Usa a empresa para poder montar o negócio. E se for o caso ainda com a proteção mais elevada, vamos dizer, vocês dois como sócios no regime casamento, comunhão, separação total de bens, vocês podem montar uma empresa de sócios. Essa empresa pode ser a holding patrimonial de vocês. Aí, eu penso lá na frente, se você, Deus o livre, precisar, deu um problema lá com ela, vocês vão ter uma sociedade na empresa. O casamento acabou, a empresa tá lá. A mãe não quer ter nem empresa, então vende a empresa. Acabou. Vende a empresa, um compra a parte do outro. Então fica um negócio muito certo do dia que você começou, com razão, e do dia que você terminou com razão. E não gerou comunicação nenhuma. E até falecimento, né? Mais fácil. Porque o falecimento, na verdade, é porque quando você tem os bens dentro de uma holding, o que vai para o inventário depois, vamos pensar no seu caso, que é a empresa. É a empresa, que não vai ter filho, vai entrar na linha sucessória. Entendi. Vai ter que abrir inventário do mesmo jeito, vai ter custos, tudo, mas a discussão ela fica mais branda, porque vai trabalhar... O que tem dentro dessa empresa? A empresa tem 5, 10 imóveis.
você tem 50% das cotas daqueles imóveis. Pronto. Vocês não tem que sair correndo vendendo nada. Entendi. Não, vai gerar aluguel e vai gerar renda para quem for o herdeiro a vida inteira. Tá bem, beleza. Ele só vai entrar dentro da empresa e vai continuar sendo sócio daquilo, normal. Entendi. Tá. Gera uma segurança e gera uma organização. É o que eu falo muito isso para ela, né? Que eu acho que o certo seria isso. E aí, pegando um pouco nessa linha, né? Quando a gente fala de finanças como um todo, dinheiro, o que você mais observa de erro nos seus clientes? Nos seus dentro da empresa, com ele, é misturar. Misturar. É indiscutível. Uma coisa que eu gosto de orientar os clientes a fazer, quando você tem sua empresa já organizada, com planejamento, com um orçamento, você tem um previsto realizado. Faça o mesmo no CPF. Muito mais fácil. Muitos empresários não sabem quanto que ganha. Porque ele põe a empresa pagar a conta dele. Aí ele mistura tanto que fala assim, quanto que você ganha? Ele fala assim, ganha 10, na verdade ele tá ganhando 30. Porque muita conta tá pagando lá na empresa. Muita conta tá sendo paga. O posto de gasolina dele é pago pela empresa. E às vezes a empresa é mais lucrativa do que ele imagina. Sim, por falta de organização, de gestão, maturidade empresarial e falta de organização financeira. Legal. E quando a gente fala de gestão tributária, o que você mais observa de erro? A falta de gestão. O cliente, eu brinco o seguinte, ele é especialista no que ele faz. Sim. O cliente ele vai montar uma transportadora, um supermercado, uma agência, ele é especialista naquilo. Ele não entende de tributos. Por que ele tem que vir contratar uma empresa de consultoria tributária boa, um escritório de contabilidade bom? É para justamente complementar aquilo que ele não é bom. Entendi. Eu estou montando a minha agência aqui de publicidade, vou faturar tantos mil por mês, estou com a meta de atingir tantos milhões. Quanto vai ser meu custo tributário? Por que o cliente tem que ter essa preocupação? Porque o custo tributário que ele vai ter, ele tem que embutir no orçamento, no produto dele. Com certeza. Porque senão ele vai precificar errado. Ele vai pagar. Se ele precificar errado, ele vai enganar no próprio lucro. Ele vai falar assim, tive um lucro aqui de 30% sobre o preço de venda, vamos dizer, porque também é outra dúvida que o pessoal tem. 30% sobre o preço de venda, mas o imposto foi 10% sobre o preço de venda. Então, na verdade, ele ganhou 30%, ele ganhou 20%. Ele ganhou 20%, Mas por quê? Porque ele não sabia que ia gerar 10%. E sabe o que é o pior? Ele gasta o dinheiro do imposto. Aí a hora que a guia chega... Já era, ele tá zerado. Então a falta de planejamento tributário hoje é o grande problema para esse perfil de cliente. O cliente ele tem que entender qual que é o custo tributário do negócio dele. A gente na AWR hoje trabalha muito forte isso para mostrar para o cliente quais são as melhores formas dele pagar o imposto dele, da melhor forma, com a menor carga tributária, mas ele saber exatamente o quanto é o imposto dele, para ele embutir no preço de venda do produto dele, para ele já ter previsibilidade. A guia dele vai vencer dia 20, ele já tem uma previsibilidade do quanto aquela guia vai ser. Então ele já separou no fluxo de caixa dele, no orçamento do contas a pagar, que dia X ele tem tantos mil reais de imposto a ser recolhido. Entendi. Satisfeito, obrigado. E é isso que é interessante, porque assim, por exemplo, muitas das vezes, o que eu já observei de cliente meu, na verdade. Sim. O cara, às vezes, ele tá num lucro real, por exemplo, e aí ele é reduzido para o lucro presumido, ou o contrário. Ele sai de um para o outro. E aí ele sai de um regime para o outro e ele não altera a precificação, ele não altera o quanto o custo dele, ele deixa a empresa como está. O regime mudou completamente. Pensa comigo, se você perguntar para ele qual que é a sua carga tributária, ele não sabe te responder. Não, ele não... Porque, de verdade, ele não tem um planejamento tributário. Alteraram por algum outro motivo o regime tributário dele, mas não foi por planejamento. Porque quando é por planejamento, o que a gente faz? A gente mostra para o cliente. Vou alterar o seu regime tributário. O que mais acontece é o pessoal errar o Simples Nacional. Tá no Simples Nacional. No Simples Nacional? Tá no Simples Nacional, que a vida inteira é o melhor. Aí você olha para o regime, conforme a atividade do cliente, fala, o lucro presumido é mais barato, é a metade. O cliente fica assustado com aquilo. Entendi. Mas porque, onde que eu mostro para ele não tinha planejamento tributário de verdade. Porque às vezes ele não conhece, né? Ele não sabe. Sim. Ramo de bebida no geral, o pessoal abre o Disque Bebida, por exemplo, ali e põe no Simples Nacional no comecinho, beleza. 6 meses não compensa mais. Ele tem que ir para um lucro presumido. Por quê? Porque a bebida tem uma tributação específica. Que quando está no Simples, ela chega no momento que ela fica mais cara do que o lucro presumido. Entendi. E o cliente, nesse segmento a priori, quando ele não tem um planejamento tributário, ele vai pagar mais imposto do que o devido. Por quê? Porque ele está no regime errado. E hoje tem o Simples, lucro presumido, lucro real, para não falar de arbitrado. Então o que você tem que trabalhar? Qual que é o perfil do cliente? Qual que é o custo que ele tem? Qual que é a margem de lucro que esse cliente tem no negócio dele? Para determinar qual realmente é o melhor regime tributário para ele ele poder pagar esse menor imposto. Entendi.
Só para o pessoal também ficar na mesma linha, explica qual que é a diferença de Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Porque tem gente, igual a gente tá falando aqui, tem gente que não sabe disso, então deixa claro. Simples Nacional, para micro e pequenas empresas, que faturam até 400 mil por mês. Desde simples, desde serviços, comércio, até indústrias podem ser Simples Nacional. Lucro presumido, faturamento de até 78 milhões ao ano. É pago igual o Simples Nacional sobre faturamento. Faturou tanto, a alíquota é tal. O Simples Nacional tem uma tabela progressiva, o lucro presumido ele tem uma tabela mais fixa, mais varia conforme a atividade do cliente, da empresa, e o lucro real só é para a empresa que faturou mais de 78 milhões por ano, e aí o nome já diz, né? É sobre o lucro. Sim. Então faturou tanto, tem um custo de tanto, que é o CMV, o CPV, tem as despesas, então a última linha é o que vai gerar a carga tributária. Então é onde que fala, se é uma empresa que tem um giro muito grande, supermercados, 99% são lucro real. Por quê? Porque giram muito, mas os produtos são de baixa margem. Então pensa um supermercado num regime errado. O imposto fica mais caro do que o lucro. Cara, eu fico imaginando, por exemplo, Droga Raia, Drogazil. Sim. 3% de margem. Sim. Se o cara erra a vírgula, sim. Se ele compra a água errada do podcast, já era a empresa, acabou. Já. A margem é baixa. É muito baixa. Não permite furo, não permite erro. É loucura. E aí, em cima disso também, o que você observa? Assim, como a gente é uma empresa de marketing, geralmente marketing é um investimento que o cara tem que fazer. Então a gente lida muito com o dinheiro do cara, né? Sim, sim. E a gente vê muito problema de fluxo de caixa. Sim, sim. O que você observa que o cara pode fazer para ele controlar, às vezes, o fluxo de caixa dele, para encaixar na operação dele para fazer sentido? Nos clientes que eu contribuo também fazendo essa parte consultiva, é orçamento, fluxo de caixa. Previsibilidade. Claro, essa semana agora vira o mês, 1º de outubro, certo? Como é que tá o fluxo de caixa dele para outubro? O que ele já tem de contas a receber de vendas parceladas anterior? O que ele já tem de contas a pagar fixas e variáveis que já estão realizadas? Ele precisa ter esse controle na mão, porque aí a meta de venda dele vai ser trabalhada em cima daquela necessidade. Perfeito. Hoje, muitos clientes ainda não fazem dessa forma. Eu, particularmente, defendo que todos façam, porque vai gerar clareza, vai gerar uma meta de venda plausível, uma meta de venda onde que ele vai enxergar e vai falar assim, ó, se eu bater uma meta de venda, se eu receber quem tem para me pagar, o que eu tenho para pagar, vai chegar no final do mês com a previsão de caixa X. Geralmente, eu cometi esse erro várias vezes já. Eu, por exemplo, virava o ano. Sim. Eu ia lá e fazia o playbook do ano. Entendi. Eu montava o planejamento do ano. Falei, cara, eu quero esse mês de junho. Eu tô em janeiro, eu tô em outubro, na verdade, montando o planejamento. Pô, em julho eu vou pôr essa meta de venda aqui. Aí chegava em maio, pensando na meta de julho, eu já olhava e falava, putz, essa meta aqui não vai dar, não. E aí, isso é interessante, porque é uma coisa que eu faço hoje. Eu mudei na operação. Sim. Eu programo a meta. Sim. É lógico que tem que ter ali um pensamento de longo prazo e tal, mas eu faço a meta baseado em mês mesmo. Eu não olho mais avançado, assim, desse jeito. O que é o legal disso aí? A meta, ela pode ser cumprida. Ela pode ser longa, para 2 anos. Exatamente. O que não pode é não ter acompanhamento mensal. Sim, exatamente. O acompanhamento mensal é o que te faz provocar ações para atingir a meta a longo prazo. Exatamente. Porque quando você faz uma meta de 2 anos, você tem que dividir ela por mês. Sim. Eu quero crescer 24%, 1% ao mês, já que eu falei 2 anos. Então, será que esse mês deu 1? O outro mês deu mais 1? O outro mês deu mais 1? Quando você não mede essas parciais, aí quando você vê, você não atingiu em 12 meses, você está em 8. Então, você está atrasado em 4. Entendi. Quando você vê lá no 20º mês, você está em 10. Aí já era. Você não cresceu. Se em 20 você fez 10, você não vai fazer a diferença em 4. Então, uma questão até quando a gente fala de ciclo de gestão, de formação de pessoas, que eu defendo muito essa tese, é falar assim, ó, delega, mas acompanha. Não delarga. Falando agora dentro do financeiro de novo, quando você faz uma meta de 2 anos e você não acompanha, você delargou ela. Você largou, você criou um PDF, jogou para os diretores e falou, ó, segue aí. Você criou uma meta que na verdade não era meta. Não era, é sonho. Marx mesmo, ele tem uma frase lá dentro do acelerador que ele fala que a meta, na verdade, ela tem que ser um GPS. Sim. Como eu vou chegar nela? Qual que é o como eu vou? Olhar no retrovisor é coisa do passado. Então a minha meta ela é um GPS. É o como eu vou guiar, como eu vou chegar
para atingir ela. E só o GPS não te leva a lugar nenhum, né? Não, você tem que pôr em prática. Você tem que pôr em prática, você tem que andar, você tem que sair do lugar, né? É doloroso. Montar um planejamento estratégico simplesmente no papel é fácil. Pede pro chat GPT, te entrega. Eu vou falar isso agora, hoje em dia. Mas quem vai colocar em prática é você. E aí eu quero aproveitar esse momento também e dizer, a IA ela não vai substituir ninguém. Ela vai gerar produtividade. Ela vai substituir aquilo que é repetitivo. Então ela vai gerar para o operador dela uma eficiência maior. Ela vai ajudar ele a trabalhar com mais conforto, com mais assertividade, com mais produtividade. A IA vai te ajudar a montar um planejamento estratégico, sim, melhor, mais refinado. Mas não ela que vai, ela que vai entregar ele. Ué. No seu setor, o que você vê que a IA pode ajudar? Tudo. Você pensar, a gente tem já uma base grande hoje de IA, plataforma, tudo. A gente usa muito de verdade. IA para gerar BI, relatórios. Legal. Tudo. IA para poder fazer auditoria no tributo do produto, se está classificado certo. A IA no meu segmento hoje, e vou dizer assim, até na nossa esteira de ecossistema, a IA é para tudo. Em tudo. Tudo. Fundamental. Fundamental, não roda sem mais. Mas aí é um dilema que eu tô passando hoje. Porque assim, no meu setor também já tá num ponto que, cara, é loucura, assim, tá fazendo muita coisa. Só que aí eu tô observando que minha equipe, ela tá ficando um pouco, às vezes, viciada em IA. Sim. Então o cara, por exemplo, ele tá chegando num nível que às vezes ele não tá trabalhando sem IA. Sim. E aí agora eu tô num momento que eu tô tirando a IA. Eu tô tipo assim, faz assim. Faz esse trabalho agora sem a IA. Vamos tentar desenvolver o seu desempenho sem a IA. E o que você observa? Você acha que tem isso? Você acha que acontece isso com você? Não acontece? Você tem alguma coisa nesse aspecto? Lá o que eu defendo essa tese assim, de IA é que a IA ela tem que ser complemento. Exatamente. Ela não pode ser o objetivo pronto e tudo, de eu depender de montar um e-mail e pedir para IA. Exato. Porque eu que sei o que eu quero dizer, como eu quero dizer, eu sei quem é a pessoa que vai ler do outro lado. Então aí ela vai dar um refinamento nisso para acertar as palavras. Sim. Para você conseguir ser mais suave, com amortecedor, mais objetivo quando necessário. Sim. Então eu enxergo a IA como uma secretária mesmo, um secretário, algo para ser complementar para tudo. E aí, a parte do refinamento, vamos pensar aqui, você vai mandar a IA fazer uma arte bem simples. Se quem é o operador da IA não criticar aquilo, não olhar aquilo, simplesmente fizer um Ctrl-C, Ctrl-V, aí ele já pulou a etapa do limite, vamos dizer. E esse cara foi substituído pela IA. Porque ele não teve Porque ele não tá tendo análise crítica. Ele não tá olhando e falando assim, cara, ficou lindo isso aqui, ficou top de verdade. Mas como eu vou colocar isso em prática? Exato. Vai gerar resultado? Como eu vou conseguir, já que eu ia gastar 3 dias para montar essa arte, eu gastei só 30 minutos aqui. Por que eu vou gastar agora os outros 2 dias? Será que eu posso melhorar o relacionamento com o cliente e ensinar agora melhor o cliente a colocar essa estratégia em prática? Agora não é IA, agora sou eu. Então a IA ela tem que gerar produtividade. Perfeito. Para poder você ter mais tempo para fazer as outras coisas, que aí não vai ser a IA. A relação humana, você com o seu cliente, é você mesmo. A IA não vai te substituir para isso. Bacana. Se substituir, ela te substitui de verdade. Aí já era, né? Você falou do Marcos Marques, né? Sim. Como é que foi isso aí? Como é que foi esse relacionamento? Por que você decidiu virar sócio dele? Como é que é isso? Me explica um pouco. Marcos, a gente conheceu ele em 2021, conhecia de antes, de internet, de outras coisas, mas o momento que a gente teve com ele lá no acelerador empresarial foi em 2021, ainda em pandemia. Lembra, a gente chegou lá, eu, meu irmão e a Flávia, fazer o acelerador, a gente foi teste de Covid para todo lado, lá para entrar para dentro. Graças a Deus deu tudo certo e a gente conheceu ele lá. Marcos é goiano também. Ele era sócio do IBC, mas o pai dele, José Roberto Marques, sabia não. Aqui de Goiânia. Depois ele mudou para São Paulo, para Alphaville, para realmente empreender no acelerador, que é um projeto só dele. A gente entrou no acelerador, a gente virou membro Giants, e em 2023, se não me engano, 23, o Marcos abriu uma rodada de investimento para poder, alguns convidados, clientes dele mais próximos, igual a gente também, para poder virar investidor do Grupo Acelerador. Então vocês investiram no acelerador mesmo. Sim. Legal, hoje a gente é sócio lá, a gente até fala que o Grupo Acelerador hoje é o nosso braço educacional, que é onde que a gente também vende essas imersão para o cliente ir para lá, desenvolver a empresa dele, desenvolver ele. E aí a gente virou sócio do Grupo Acelerador, então assim, a gente de aluno do acelerador para membro Giants virou sócio do Grupo Acelerador e ainda somos hoje, né, sócios, membros Giants também.
para nós, contribui muito, defendo muito que os meus clientes vão para lá também para poder... Eu brinco assim, ó, se é bom para nós, eu acredito que é bom para o meu cliente também. Se eu acho que fez sentido para nós, a gente cresceu com isso, a gente cresce com isso, a gente cresce a maturidade, a empresa, a pessoa física com isso, então acho que faz sentido para o meu cliente também, sabe? Bacana. Aí como é que funciona lá? Por exemplo, quantos sócios tem lá hoje? O Grupo Acelerador foi feito uma venda de 30 investimentos e depois, o ano passado, o Marcos fez também uma nova rodada e eu não sei a quantidade exata. E aí como é que funciona? Vocês têm algum compromisso, alguma responsabilidade, algum vesting? Como é que é o nosso contrato é de investimento mesmo, a gente comprou um pedaço da empresa, entrou para dentro do negócio. Já está no contrato associamento. Tá ainda no período pré, vamos dizer. Sei. Tem um período de carência para ser cumprido. Entendi. E o Marcos é o que comanda tudo. A gente participa junto, tem o grupo de WhatsApp só dos sócios, que a gente está ali junto, conversando para acompanhar, passa os feedback, troca ideia. Mas o Marcos é o nosso piloto, ele que comanda a aeronave. Ele que é o CEO de tudo lá. Ele que comanda tudo e a gente confia muito nele lá. Bacana. E, por exemplo, hoje seu irmão também é sócio do grupo. Sim, sim. E seu pai também? Sim, sim. Como é que é a distribuição de demandas, tarefas? Meu pai fica numa atividade mais tranquila hoje, ele atende cliente, bate o ponto todo dia, modo de dizer, tá lá junto, mas não tem uma atribuição com processo, com meta diária. Entendi. O meu irmão, ele tá à frente da Book Fiscal e da GWR, que é a empresa de consultoria patrimonial. Todo mês, inclusive, como tem acelerador empresarial todo mês, a gente todo mês tá lá. Meu irmão que cuida dessa parte, que vai para lá para atender cliente, para poder prospectar novos negócios, para poder trazer clientes para essa empresa de revisão tributária também. Então, todo mês ele tá lá, essa atribuição é dele, de cuidar da Book, de trazer clientes para ela, e da GWR, que é essa parte mais consultiva, mais de, como eu comentei, de consultoria patrimonial, dos projetos de holding, de projetos de planejamento sucessório também, projetos desde ganho de capital para produtor rural. Ganho de capital é o imposto quando o produtor vende um imóvel. Na verdade, todo mundo. Se você vender uma casa com lucro, você tem que pagar o imposto que chama ganho de capital. Isso. Para mim só tinha o TBI, por exemplo, se você transferir a casa. Você vai vender, você tem que pagar o ganho de capital. Você comprou uma casa por 100 mil reais, vendeu por 200, você tem que pagar imposto sobre os 100, que foi o lucro que você teve. Quando a gente fala de produtores rurais desse projeto, porque as cifras são muito altas, são milionárias o tempo inteiro. Não existe fazenda barata. Não tem como. Qualquer fazendinha é 20, 30 milhões aí. Entendi. E aí, você falou do imposto, eu pensei num negócio aqui. Como que você está vendo? Porque assim, o Brasil é um país com uma carga tributária pesada. Sim. Onde se a gente espirra, a gente paga imposto. Sim. Essa água aí, 30% dela foi imposto. O que você observa no momento atual, na situação tributária do Brasil? E se você tem alguma perspectiva de futuro, alguma coisa nesse aspecto? Carga tributária vai aumentar. É isso. A reforma tributária, eu costumo dizer para o cliente assim, ó, se conforma, porque não é só para você, vai subir para todo mundo. Então vai subir mesmo. Vai, é indiscutível. A reforma tributária, na verdade, é para aumentar a carga tributária. Vai baixar de um lado, mas vai dobrar do outro. A parte de serviços, principalmente, vai dobrar. Então vai aumentar bastante. O que eu sempre sou um cara otimista para isso? Vai subir? A gente tem força contra isso? Não. Então não gaste energia com aquilo que você não tem força contra. Simplesmente se adapte. Vai acontecer, vai aumentar, não tem volta. E aí? Você vai reclamar, vai chorar, vai pôr a culpa no governo? Faz a sua parte como empresário, remaneja seu custo, trabalha o seu custo. Se for preciso aumentar o preço para poder embutir, se aumenta essa carga tributária, é o que todos vão fazer. A verdade é essa. Então seja realmente aquele empresário que vai fazer custo, que vai fazer conta, porque esquece a briga do imposto, ela vai acontecer, você não tem força contra ela. Busque cada vez mais uma empresa de consultoria tributária, uma contabilidade que entregue isso igual a gente entrega, para poder falar, beleza, já que vai aumentar, quais são as condições de eu pagar o mínimo possível dentro do meu negócio para trabalhar certo, para trabalhar tranquilo. É o que a gente leva hoje para o cliente, porque se já é caro, e ainda mais se você pagar errado, além do que você deve, é mais caro ainda. Então, uma boa consultoria tributária, contábil, é o que vai te ajudar a não pagar o mais caro do que já é caro. Entendi. E a reforma tributária já está vigente? Como é que está? 26 para 27. 26 para 27 já vai começar. Ano que vem já começa a primeira fase, aí 27 ela tem um ciclo até 2033. Entendi. Esse aumento dos preços, ele não necessariamente vai impactar na inflação, né, querendo ou não, porque em tese o consumo vai reduzir, ou não? O que você pensa? Eu enxergo que o consumo do básico não vai baixar, eu particularmente, da visão de negócio, vai continuar, vai aumentar os preços.
O governo vai chegar um momento que vai ter que baixar o juro, mas até então, como a inflação ainda está alta, ele não vai baixar, vai ter que segurar. Vai ficar estável. Até porque, o que vai acontecer? A reforma tributária ela é gradativa. Ela vai acontecer 26, 27, 28 e assim vai indo. É o momento da balança comercial e tributária se estabilizar. Entendi. Hoje, na situação atual do Brasil agora, o juro Selic a 15%. Se a carga tributária fosse a reforma pronta lá na frente, o país não aguentava. Não tancava, não aguentava. Não, porque aí dobra o imposto com o juro alto, Ninguém pega dinheiro em lugar nenhum, o povo vai começar, as empresas começam a demitir e é isso. O crescimento para, e isso é o que a gente, como empresário, não pode deixar acontecer. É, exatamente. A gente tem que lutar, tem que ser otimista, tem que fazer a nossa tarefa de casa, tem que buscar todo tipo de melhoria de gestão para poder conseguir administrar essas mudanças aí, que é igual eu falo, o que a gente tem força para mudar, a gente enfrenta e muda. O que não tem, não adianta gastar energia. É uma coisa também que, quando eu abri a empresa, eu fundei a empresa do zero, não sabia nada, era moleque de tudo. E quando eu comecei a pagar os meus primeiros impostos, me veio um ódio, me veio uma raiva. Eu falei, nossa, não é possível que eu vou ter que gastar esse dinheiro aqui com isso aqui, não é possível. Eu pagava na raiva, no ódio, né? Aí um dia, eu conversando com um amigo meu, que é nosso contador hoje e tal, ele falou, cara, se a sua empresa não aguenta pagar imposto, tá errado. Fecha ela, ué. Não aguente, mas a questão é tipo assim, cara, se você está sofrendo para fazer o básico, você vai ter que passar por isso. Toda empresa no mundo paga imposto. Então aceita e vai. Sabe o que é isso aí? É o custo do crescimento. Sim. Se você não quer pagar imposto, você vai trabalhar na informalidade. Exato. Você está errado. Já está errado. Exato. Você não tem possibilidade de crescimento, você não vai atender um cliente grande, porque ele não te paga sem documento fiscal. Ele não te paga sem documento. Aí entra no detalhe da gestão. Vai fazer um orçamento. Quanto que custa ali uma mão de obra, uma prestação de serviço? É 10 mil reais. Você tem um custo de 5. Você quer ganhar 5. Você não pode vender por 10. Não. Você tem que falar assim, ó, eu quero ganhar 5, o meu custo é 5 e eu tenho uma carga tributária de 10. Por quanto eu tenho que vender? Porque aí, na verdade, quem está pagando esse imposto não é você, é o cliente. Então, quando você forma o preço de venda já sabendo aonde o imposto entra, já era. Você não está pensando, esse dinheiro é meu. Esse dinheiro, desde o primeiro dia, ele já era do governo. Você só precificou ele no preço final do produto porque tinha um imposto. Se fosse um produto isento, você não ia vender por 12 para o cliente, você ia vender por 10. Você vendeu por 12 porque 2 já é o do próprio governo. Estados Unidos tem uma coisa legal. Você compra lá o produto, você chega lá na loja da Apple, do iPhone. Quanto que é um iPhone? $1.200. Aí você vai pagar no caixa. Não, é $1.300. Claro que eu estou generalizando o número, Ele aumenta. É porque o tax lá é depois. Lá não existe preço de venda com imposto embutido. O preço de venda é o que eu estou precificando o meu produto. Legal. É minha margem de lucro. O imposto, o tax é 7%. Então é $1.200 mais 7%. Então você sabe exato o quanto você, como cliente, está pagando de imposto daquele produto. O dono da Apple lá, claro, estou criando um cenário mais cenário simples. Ilusório, simples aqui. Ele já sabe que o 7% não é dele. É do governo. Porque ele só cobrou aquele 7% então, a mais porque o governo impôs ele cobrar aquilo. No DRE dele, ele nem põe 7%. Não, ele não precisa. Ele já sabe que o imposto é adicional. Entendi. Hoje, você tem uma noção de quantos por cento mais ou menos do faturamento, assim, é lógico que eu entendo que varia muito. Sim. Mas quantos por cento que o empresário paga de imposto? Você tem essa meta? Te falo por segmento e por regime tributário. Geral, fala geral. Não dá para ser geral. Mas por segmento. Um exemplo, uma empresa prestadora de serviço, simples nacional, que seu faturando lá seus 100, 150 mil reais por mês. A média dela sobre faturamento é 10%. 10% é imposto. É uma média. Foi oscila, vai de 6 a 19. Estou chutando uma 10 na média pelo porte do faturamento. Conforme ele cresce, vai aumentando. Uma empresa de lucro presumido também, prestadora de serviço. Em Itumbiara, ela vai pagar em torno de 14,33%. Porque tem o ISSQN, que é um imposto municipal que varia de 2 a 5. Sim. Se for em Goiânia, essa mesma carga tributária de 14, ela é 16,33%. Nossa, já muda. Porque o ISSQN lá é maior, é 5%. Uma empresa de lucro real, é conforme o lucro dela. Se ela der prejuízo, conforme for o período que ela operou, ela não vai pagar nada de imposto. Mas se ela teve um lucro muito grande, a alíquota do lucro presumido para imposto de renda e contribuição chega a 34%. Nossa. Mas sobre o lucro. Sobre o lucro. Mas mesmo assim ainda é pesado. É muita coisa. Aí a necessidade. Tem que ter um planejamento para entender o produto certo, porque tem produtos que têm benefício. A água mesmo, igual a gente brincou, ela não paga PIS e COFINS, ela não paga ICMS, porque já está tudo pago para trás. Então, se quem vai vender um atacado de água tem uma tributação errada, ele vai pagar mais imposto do que o devido. Entendi. Um tema polêmico que eu já observei.
Você acha, o que você pensa sobre essa tributação dos dividendos? Tanto dizem por aí. Cara, isso aí é arrecadação, é aumento de carga tributária. Vai dar uma isenção para determinadas faixas, mas está tirando outro lugar. O governo não vai perder com isso. Para o empresário é ruim, indiscutível isso. Para o cliente também, né? Porque o empresário vai embutir, vai aumentar o preço. Todo tipo de aumento de carga tributária reflete no produto. Tudo que vai ficar mais caro, o cliente vai colocar mais. Exceto commodity, que o cliente não vai ter como é que eu posso te dizer assim, um poder sobre o preço. Commodity é o que o mercado paga. Mas o resto vai embutir no preço. Não adianta fugir, né? E esse em si não tem o que dizer. É aumento na carga tributária, que é o que eu falo sempre, que a reforma inteira vai aumentar a carga tributária para todo mundo. Vai tirar só um pouquinho aqui de um lado, mas o resto vai dobrar para todo mundo, modo de dizer. E na minha cabeça, eu sinto, né, que a reforma tributária está sendo muito corrigida para tentar corrigir um problema no Brasil que a gente tem hoje, na minha opinião, que é a maneira como o FGTS e o INSS está montado. Que eles geram... E também toda a questão de manter esse peso burocrático que a gente tem, toda a maquinaria pública, etc. Mas na minha cabeça, a reforma tributária ela vem para isso. Olha o tanto que é legal o assunto que remete, desde o empresário ao governo. É gestão. Exatamente. Eu ia puxar para esse ponto. Se o governo tem hoje, independente de quem esteja, que nós estamos falando de Brasil, a gente tá falando Brasil a nível Brasil, há não sei quantos mil anos, vamos dizer. É gestão. Se você reduz o custo da máquina, o custo de tudo... Reduz o quanto precisa faturar. Você pode reduzir a necessidade da arrecadação. Sim. O governo não é feito para ter lucro. Ele é feito para existir. A empresa é feita para ter lucro. Exatamente. O governo não. Mas por que o governo tem que arrecadar mais? Porque o custo dele está muito alto. Quem paga a conta do governo são os impostos. É o empresário, é todo mundo, é o colaborador que tem ali o imposto de renda retido na fonte. Então, o que eu penso, qual seria a solução para isso? Uma melhor gestão pública em todos os sentidos. Desde A, B, C, isso é a nível mundial. Se reduz o custo, trabalhando o governo como uma gestão de empresa, uma gestão de negócio, vai enxugar a máquina, vai poder diminuir a carga tributária, vai todo mundo ter uma vida melhor, porque não vai ter desperdício de dinheiro nem de um lado, nem do outro, nem nada. Eu defendo essa situação em gestão. Preciso de ter gestão para reduzir carga tributária. Não adianta. Enquanto não houver uma gestão que o governo ainda gaste muito, ele vai ter que aumentar a carga tributária. Isso e não é o Brasil, isso é o mundo. É regra de economia isso. É matemática. Não tem jeito. 1 mais 1 não tem como. 1 mais 1 não dá 3. Não tem jeito. Ô, Rafael, e aí a gente já está indo para o final aqui. O que você observa para o futuro da WR? Cara, nosso planejamento é sempre continuar crescendo, levando soluções contábeis, tributárias, patrimoniais e outras soluções que venham a ter a oportunidade de trabalhar com os nossos clientes. A AWR, eu costumo dizer hoje, ela é uma empresa a nível Brasil. A gente está aqui, nascido, criado, formado, vamos dizer, em Tumbiara, tudo, os nossos laços estão aqui, mas hoje a AWR é uma empresa a nível Brasil já. Eu creio que 50% da nossa carteira já é fora de Tumbiara. Legal. Então, a gente vai crescer, vai montar mais unidades, sempre com esse pilar nosso, com a nossa cultura forte, o nosso jeito de trabalhar, buscando sempre essa solução empresarial para o nosso cliente, para poder atingir os nossos objetivos e os dele. A gente leva no nosso lema, né, que a nossa missão é contribuir para o sucesso das empresas e qualidade de vida das pessoas, porque a gente acredita que uma empresa organizada, uma empresa lucrativa, uma empresa sólida, ela vai proporcionar uma qualidade de vida para o colaborador, para o cliente, para os sócios, para os investidores, para todo mundo. Então, a gente vamos para cima, modo dizer, nessa luta, vamos lutar, vamos vencer. Deus abençoando, nós vamos fazendo a nossa parte e vamos lutando, vencendo cada dia. E querendo não crescer com um ecossistema já mais estruturado ajuda, né? Porque, igual eu falo, vai tendo mais fontes de renda dentro dos produtos e uma coisa que eu sempre preocupo muito, que faça sentido. Exatamente. Tem que ter fit, não adianta. Tem que ter fit, tô levando solução, tô levando algo que vai agregar, algo que vai conectar, igual você falou no começo. Eu brinco muito quando a gente vai desenvolver um novo produto, né? Eu falo que a gente não pode ser a Colgate. Sim. Sabia que a Colgate já vendeu lasanha? Não. A Colgate já vendeu lasanha. Eu não sei que reunião de conselho que os caras falaram, vamos vender uma lasanha. Os caras fez creme dental e decidiram vender lasanha.
Então eu falo assim, cara, a gente não pode ser a Colgate. Se a gente vender um produto que não tem nenhum fit cultural com o que a gente entrega, pelo amor de Deus. Porque sabe por quê? Você vai trocar o público. Eu vou começar a fazer outra coisa, eu vou mudar o mercado. Não adianta. Tem que ter o fit cultural sim, com o produto, tem que conectar, tem que fazer sentido com aquilo, porque o ecossistema é feito para isso. Exatamente. Ele para poder trabalhar aquilo. A jornada de um público específico. Sim, isso aí. Exatamente. E, cara, hoje, para você, o que faz você levantar de manhã? O que te motiva? Rapaz, a vontade de vencer, de fazer acontecer, principalmente, de ser útil para a empresa, para a família, para os colaboradores, essa vontade de fazer acontecer, fazer de alguma ser coisa, diferente. Criar alguma coisa. Não pode ser igual. Tem que ser diferente, tem que fazer alguma coisa, tem que ser algo que faça sentido, porque o poder da ação, o poder do conhecimento é transformador. Então, quanto mais você consegue transformar sua vida, seu negócio, dos seus clientes, seus colaboradores, da família, acho que isso é o que te motiva a todo dia estar fazendo diferente e buscando essa melhoria e nunca entrar numa zona de conforto. E a zona de conforto, nossa, isso daí, cara, é o que eu mais me preocupo aqui na empresa. A nossa cultura ela é a anti-zona de conforto. Sim. Porque se você se permite estagnar em algum momento, cara, eu acho que aí começa o declínio. Não pode. Não pode. Quando você sonhar, querer entrar em uma zona de conforto, entrega a cadeira para alguém que não Exatamente. Passa a ser literalmente o sócio, o acionista e entrega a cadeira para alguém que está com sangue no olho, para que ele cuide da empresa, a empresa não entre em zona de conforto. Exatamente. Se você vai entrar com pessoa física, a empresa não pode. Exatamente. Aí você tem que ter alguém cuidando para você. Tem que andar do lado, né? Tem que estar, não tem jeito. Rafael, pra gente finalizar. Sim. Se você puder, obrigado, primeira coisa. Obrigado por esse podcast. Se você quiser, deixa uma mensagem, aí olhando pra câmera, para aquele empresário que tá começando. O que você acha que esse cara tem que fazer? Sim, legal. Empresário que abriu sua empresa agora, está começando, está galgando aí, subindo os degraus. Coloque a organização na sua empresa, tenha uma meta de vendas, saiba o quanto custa o seu produto de verdade, busque um planejamento tributário eficiente, busque uma empresa de assessoria de contabilidade, uma assessoria tributária que realmente possa ajudar você, que pegue na sua mão e te mostre os passos corretos para você atingir seus objetivos pessoais, empresariais e familiares. Fazendo dessa forma, você vai conseguir chegar no seu objetivo. Perfeito. Pessoal, esse foi mais um Newcast. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente até aqui. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, manda esse vídeo para quem você acha que precisa ter um pouco mais de noção sobre tributação, sobre contabilidade como um todo. Se você ficou com alguma dúvida e quer que o Rafael responda, comente aqui embaixo também, que ele vai responder, tenho certeza. Siga o Newcast, siga a WeNew nas redes sociais, siga a WR, fala o arroba do Instagram. @Grupo WR e @WR Contabilidade. Perfeito. Qual que é o seu arroba? Rafael_Pereira_WR. Perfeito. Pessoal, muito obrigado por esse episódio e até a próxima.